Que bom que você clicou nesse vídeo, porque aqui eu vou te ensinar, vou te mostrar coisas que podem estar te impedindo de ser rico e você nem sabe. Eu vou até contar um pouco da minha história hoje, mas esse não é o ponto. O ponto é que você saiba que, assim como eu, saí da periferia de Salvador e hoje estou aqui gravando esse vídeo no escritório do meu apartamento na maior cidade do Brasil, você também pode ter grandes conquistas se seguir o que eu vou te falar nesse vídeo. E para começar a te contar o que os ricos pensam ou fazem, que eles não contam em entrevistas, que eles não espalham por aí, eu quero contar uma curiosidade sobre mim. Quando eu estava na África do Sul, eu tenho uma amiga muito famosa chamada Karina, ela é apresentadora lá em Angola. E a gente foi convidado para estar na pré-temporada do Crystal Palace, um time da primeira divisão de Londres, que ele estava fazendo a pré-temporada dele de futebol lá na África do Sul. E a gente foi convidado para estar no estádio e lá a gente acabou conhecendo o dono do Crystal Palace e ele me conectou com um cirurgião plástico da Bélgica, na verdade o maior cirurgião plástico da Bélgica. E interessante porque ele mostrava as fotos da casa que ele estava lá e ele mora num castelo. Na verdade, nem em Bruxelas. Em Bruxelas ele tem um apartamento, mas ele morava num castelo, numa cidade lá da Bélgica, que eu nem sei dizer qual o nome exatamente. Mas a gente saindo do café da manhã, que ele tinha convidado a gente para um café da manhã, a gente tomou o café da manhã e saindo a gente foi dar uma volta no carro dele. Acho que foi a primeira vez que eu tinha andado num carro conversível. Foi legal, foi interessante, porque ele ligou o carro, ligou o ar-condicionado e eu pensei, pô, mas o carro é conversível. Quando eu tô em carro, a gente abre a janela, acabou o ar-condicionado. E eu tava nesse carro, não lembro se era um Porsche, se era um Maserati, algum, não lembro exatamente a marca, mas ele ligou o ar-condicionado e a gente foi andando com o carro e eu fiquei impressionado, porque tava o ar-condicionado ligado, o maior calor lá fora e parecia que o carro estava totalmente fechado. Então essa é somente uma curiosidade. Mas enfim, eu quero trazer hoje 3 princípios. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que, na verdade, você se faça uma pergunta. Isso vai importar em 5 anos? Quando você se deparar com um problema, pense se isso vai realmente importar em 5 anos. Porque ter essa perspectiva é extremamente importante. Ela mantém o seu foco no que importa e não no que te distrai. Ela vai te dar uma perspectiva de médio e longo prazo, não somente para as coisas que estão acontecendo e tomar decisões precipitadas. E se você já assistiu algum vídeo desse canal ou é o primeiro, você vai ficar sabendo que esse é um canal completo. A gente aborda neurociência, espiritualidade, filosofia, enfim, é um canal realmente completo para te abordar como um ser completo. E dessa vez eu quero iniciar nosso bate-papo com neurociência. E é ela que vai explicar o porquê é tão difícil de fazer isso naturalmente. De se perguntar, pô, isso vai importar em 5 anos? O nosso cérebro, ele tem uma estrutura chamada amígdala, não essa das gargantas, mas amígdala. E ela funciona exatamente como um alarme de incêndio. Ela dispara quando você está com medo, quando você tem uma situação realmente que você precisa reagir rápido, quando você está se sentindo ameaçado. Mas o grande problema dessa amígdala é que ela não difere entre um leão e um e-mail do seu chefe, aquele e-mail irritante. Então ela simplesmente dispara e você fica nervoso. E o que eu quero propor a você aqui é um exercício de regulação neurológica. É literalmente um exercício de regulação neurológica. Que quando você se pergunta, isso vai importar daqui a 5 anos, você está ativando o seu córtex pré-frontal, que é essa parte aqui da frente, que é responsável por tomar decisões, por planejar, por ser mais racional. Mas o que eu estou falando a você está aqui nesse artigo. Você pode clicar no link aqui na descrição e acessar o artigo se você quiser ler. Então, os ricos, eles não simplesmente reagem, eles não simplesmente fazem o que vem na cabeça, eles planejam. O que eu estou trazendo para você é a forma de lidar com o problema. Problemas cotidianos. Bateu o carro ou até mesmo perdeu o emprego, claro que você vai reagir de maneiras diferentes, mas você vai pensar, isso importa em 5 anos? Pô, uma batida de carro? Vai importar daqui a 5 anos, talvez você nem lembre, mas uma perda de emprego vai importar. Não é porque parece urgente que é importante. E eu quero que você comece a distinguir isso através dessa pergunta, porque só 1% da população consegue separar e olhar na perspectiva de longo prazo. E coincidentemente, é esse 1% que está mais rico. Por isso que eu disse no título do vídeo, se você não entender essas coisas, você não vai conseguir ser rico. Não é para você ignorar os problemas reais, eu estou falando para você lidar com eles da maneira correta. Pare e pense, isso vai importar em 5 anos? Se não, lide com o mínimo de energia. Se sim, crie uma estratégia para lidar com o problema. Voltando ao exemplo da batida do carro,
Não vai importar. Então, eu gasto pouca energia. Entro em contato, pego contato, ligo, pouca energia. Mas a perda do emprego, eu preciso criar uma estratégia. Preciso, talvez, renovar o currículo, renovar o LinkedIn, entrar em contato com colegas de trabalho antigo de outros empregos, montar uma estratégia, entender que nessa situação, agora o seu emprego passa a ser procurar emprego. Ou seja, não vai importar em 5 anos, pouca energia. Vai importar em 5 anos, estratégia. E acredite, muita gente já saiu desse vídeo, porque não é alguém contando piada ou dando uma fórmula milagrosa de como ficar rico. Na verdade, essas pessoas não são diferenciadas e talvez não alcancem a riqueza, não sejam ou não façam parte do 1% que você vai fazer parte. Porque se você está nesse vídeo até agora, é porque você é alguém diferenciado. Então, deixa aqui o seu like. Realmente se inscreva, não perca conteúdo como esses. Mostre que você é diferenciado, continue no vídeo até o final para que você tenha um aprendizado completo, para que você possa ampliar o seu mundo. Mas aí também vem a pergunta, e quando um problema é realmente difícil, como que os ricos resolvem? E aí eu quero trazer a segunda abordagem, que é pensar um nível acima. E o que é que isso na prática significa? Pense como seu chefe lidaria com isso, como o presidente da empresa lidaria com isso. Isso é pensar um nível acima. E aí eu quero trazer uma outra história. A história de uma segunda empresa que eu tive. Essa foi uma empresa familiar, uma empresa com pessoas que eu amo muito, amo de paixão, familiares. Só que foi complicado porque, até meio que assim mais difícil de contar, mas foi complicado porque em determinado momento eu optei por sair da sociedade. Nós já tínhamos feito o projeto, na verdade eu fiz até a obra, construir um local, em um terreno, uma propriedade, moldada justamente para ter esse negócio. Só que em determinado momento eu vi que as minhas ideias de gestão não batiam com as dos meus entes queridos. E aí eu tive que deixar isso de lado. Tive que deixar a emoção e deixar o negócio de lado e elas tocaram da forma que elas acharam melhor. Então, o que eu quero trazer para você é que eu só pude tomar essa decisão porque eu pensei em um nível acima. O que é que meu chefe faria nesse momento em que ele já gastou dinheiro, já projetou, já deu o máximo, mas viu que realmente não vai avançar mais? Parar a sangria. Então, essa foi a decisão que eu tomei naquele momento. E eu trago isso para mostrar como pensar um nível acima, como os ricos pensam, tira a emoção do processo e permite você lidar com situações difíceis. Ou você acha que um CEO, por exemplo, ele toma decisões com base no achismo ou no que ele sente, no que ele pensa. O grande segredo é que isso vai trazer para você a possibilidade de sair de um operador e se tornar um arquiteto, quem projeta sua vida, não só quem opera, quem vive reagindo. Para de fazer o trabalho em si e passa a ser o desenvolvedor da máquina. Toma o controle real sobre a sua vida, não suas emoções, não o achismo. É assim que verdadeiramente os ricos pensam, resolvem os seus problemas mais complicados. E agora eu quero trazer um princípio milenar para a gente. Eu quero trazer a Bíblia para a nossa conversa e trazer a história de um rapaz chamado José do Egito. Ele é realmente inspirador. Não vou contar a história toda, mas vou trazer a parte que importa para a gente. Ele, resumindo, foi vendido como escravo pelos seus irmãos e acabou se tornando presidiário devido a algumas circunstâncias lá no Egito. E sendo presidiário no Egito, conheceu duas pessoas, um padeiro e um copeiro. E esses dois tiveram um sonho e vieram procurar ele. E ele interpretou o sonho desses dois. Um acabou falecendo e o outro voltou para o palácio, sabendo quem ele era, que ele interpretava sonhos. Passado um tempo, o faraó teve um sonho também. E esse copeiro se lembrou dele, se lembrou que ele tinha interpretado o sonho e decidiu chamá-lo para interpretar o sonho do faraó, já que vários sábios não tinham conseguido interpretar esse sonho. E chegando lá, ele interpretou o sonho do faraó, ficou impressionado com a interpretação, mas também ficou assustado, porque ele projetou que haveriam 7 anos bons e 7 anos ruins, 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E aí ele perguntou a José como que ele resolveria esse problema. E é aí que entra a questão, pensar um nível acima. E José pensou um nível acima. Ele recomendou que fossem feitos estoques, e que esses estoques fossem feitos em cidades separadas e que tivessem supervisores em cada estoque. Enfim, ele montou uma estratégia para a solução do problema. Pensou um nível acima. Nesse momento, o faraó o promoveu a primeiro-ministro
promoveu José de escravo presidiário a primeiro-ministro, porque ele pensou como um senhor. E aí ele se tornou o governador de todo o Egito. E é isso que eu quero trazer para você. Realmente entender que até nas escrituras, até na Bíblia, tem princípios que a gente pode seguir e que os ricos seguem até hoje. E eu quero trazer a mentalidade de pensar como um senhor antes mesmo de ser um senhor. Pensar como o presidente da companhia antes mesmo de ser o presidente, que é assim que você chega lá, como a gente observou com José. E é aqui que eu vou te ensinar como pensar, porque eu não quero simplesmente jogar o conceito para você, mas realmente ampliar o seu mundo. Como que você vai pensar como um senhor antes mesmo de chegar lá? Pense, faça essa pergunta para você diante da situação, diante do problema. O que é que ele está vendo que eu não estou vendo? O que é que ele vê que eu não vejo? Quais seriam as prioridades dele, do meu chefe no caso, nesse momento que eu estou ignorando? Quais seriam essas prioridades? Isso vai elevar o seu nível de decisões. Isso vai, como eu tenho dito, ampliar o seu mundo. Então, deixa aqui um comentário agora. Pensar como um CEO. Esse é o comentário que você deve deixar aqui agora para mostrar que você é alguém diferenciado que já está acompanhando esse vídeo até agora. E agora sim, o terceiro, o melhor. Esse realmente faz toda a diferença. E eu guardei para o final, claro, porque quem sai no meio do vídeo não merece ficar com filé mignon. Terceiro, proteja seu tempo como se fosse dinheiro. Eu vou repetir. Proteja o seu tempo como se fosse dinheiro. E aqui eu quero trazer um pouco de filosofia. Eu gosto de filosofia, hoje eu vou trazer Sêneca. Ele escreveu uma das frases mais poderosas e já ditas sobre o tempo. Há muito tempo atrás. Não é que nós tenhamos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. A gente não tem pouco tempo, na verdade, a gente desperdiça muito. E é isso que eu quero trazer, essa mentalidade para você. Ele ainda falava que quem se ocupa muito, e hoje a gente vê muitas pessoas ocupadas com muitas tarefas, na verdade atarefadas, simplesmente uma forma sofisticada de fuga de si mesmo e do que realmente importa. Para mim, agora eu vou falar minha opinião, não é filosofia, não é estudo nem nada, mas para mim o tempo ele vale mais ainda do que o dinheiro. E eu vou explicar o porquê. Dinheiro você pode recuperar, tempo não. Dinheiro, se você perde numa negociação, se você perde numa compra ruim, você pode depois recuperar vendendo, fazendo uma outra negociação. Mais tempo, uma vez perdido, não se recupera. Então, por isso, para mim, tempo vale muito mais do que dinheiro. E às vezes a pessoa fica muito atarefada nem porque ela quer, mas simplesmente porque ela não sabe dizer não. Não trata o tempo dela como um bem mais precioso. Então, o que eu quero começar a abordar aqui com você é dizer não a coisas que te tiram horas. Dizer não a coisas que te tiram horas e não te entregam nada. Comece a dizer não, mas não quero simplesmente dizer diga não. Quero também fundamentar isso. E aqui eu quero, para fundamentar isso e te ajudar, melhor ainda, eu quero trazer o conceito de inteligência emocional. Porque você precisar gerir as suas emoções para ter a capacidade de estabelecer limites sem culpa. Às vezes a gente não quer dizer não porque a gente se sente culpado. As pessoas não vão te valorizar mais porque você está mais disponível. Pelo contrário, o efeito é o contrário. As pessoas te valorizam mais porque você está menos disponível para ela. Tem aquele velho ditado que diz que a gente só dá valor quando perde. Pois é, quando fica escasso, a gente dá mais valor. Então, tenha a inteligência emocional de, sim, estabelecer limites, entender a culpa que você sente ao dizer não, ao se negar para alguma atividade, mas também em ficar bem com isso, porque o seu tempo vale muito. Quando você entende a culpa de dizer não, lida com ela e não deixa ela tomar a decisão por você, você consegue usar o tempo que sobrou para, não só o tempo, mas o tempo e a energia que sobraram para investir em você, investir no desenvolvimento de novas habilidades, investir nos relacionamentos que você dá valor com seus filhos, família ou amigos. É assim que você deve usar o seu tempo, não simplesmente dando para pessoas, para coisas, para situações que não vão agregar nada na sua vida. Eu não estou falando só de dinheiro. Observe que eu falei de relacionamentos também. Esse conceito aqui, é chave de ouro. Tem uma escritura que está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 16, diz assim: aproveitai bem o tempo, porque os dias são maus. Em algumas versões, ele diz aproveitai todas as oportunidades. E quando a gente vai para o grego, aí é que fica mais especial, porque lá é usada a palavra kairos.
e não a palavra cronos. E tem uma distinção entre isso. Os gregos eles distinguiam a palavra cronos, que é o tempo que passa, que é esse que você vê aí no seu relógio, do tempo kairos, que é o tempo que importa, que é o tempo de cada oportunidade, de realmente desfrutar e aproveitar a oportunidade. E é isso que a Bíblia está dizendo aqui pra gente já há centenas e centenas de anos atrás. Ela não estava pedindo para você trabalhar mais, mas está pedindo para você usar o seu tempo com sabedoria. E isso não tem valor. Que ensinamento! E hoje eu já tenho cada vez mais desenvolvido essa mentalidade de entender que o meu calendário, na verdade, é minha conta bancária. A sua agenda é sua conta bancária. É assim que eu quero que você pense. A sua agenda, o seu calendário é mais valioso até do que sua conta bancária. E como eu falei, isso vai te fazer mais produtivo do que qualquer ferramenta de produtividade. Que você pense para cada compromisso, qual o retorno? E não de maneira egoísta que você vai buscar retorno em tudo, mas de uma maneira que realmente faça sentido na sua vida. Agregue valor a você e às pessoas que estão ao seu redor. Senão, você simplesmente vai dizer não para ela ou vai delegar para que alguma outra pessoa possa fazer. E eu quero lembrar você, amplie o seu mundo até que ele se torne eterno. Mande esse vídeo para um amigo e tenha certeza de que você se inscreveu para acompanhar o próximo vídeo. Se você tem algum problema ou alguma dificuldade com disciplina, eu aconselho você a ver esse vídeo aqui, tá certo? Eu nem sei se é desse lado ou se é desse lado. Mas enfim, veja esse vídeo que vai fazer toda a diferença para você. Um abraço e até a próxima.